a gente lembrar também de uma coisa que diferencia muito. Agora eu já estou gravando, hein, gente? Muito bem. Uma coisa que diferencia muito o marketing no setor público, que é a ideia do marketing para serviço, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso, que eu acho que é bem interessante. Eu lembrei disso ontem, e aí acabei até preparando um materialzinho rápido aqui, mas é uma distinção que normalmente não é que não exista, né? Tem muita gente que acha que não tem necessidade de se fazer. Por quê? Porque quando a gente fala de produtos ou serviços, a gente também está falando, né, de coisas que as pessoas precisam, que elas acessam, que elas compram, né? E então, em tese, para muita gente, não tem diferença, tá? Já outros autores, principalmente autores um pouco mais antigos, eles gostam de fazer essa distinção. Eu, apesar de não ser muito antigo, né? Eu tenho 38 anos, mas eu gosto de diferenciar, eu acho importante, porque o marketing para serviço ele tem algumas características importantes. Eu já vou falar sobre isso. Então, vamos voltar aqui para a gente ver, né, o que a gente estava falando sobre setor público ontem. Então, só para recapitular, eu mostrei para vocês algumas diferenças entre o marketing feito para empresas, para negócios, do marketing para o setor público. E a principal dessas diferenças é o destinatário, né? Para quem esse marketing é executado. Porque se numa empresa, numa organização privada, a gente vai olhar para o público-alvo nosso, né, pensando que ele é um cliente, ele é um consumidor ali daquilo que a gente está vendendo. Já no, no setor público, nós vamos olhar para essa pessoa com um olhar diferente. É o cidadão, né? E que, inclusive, é, ajuda a manter aquele serviço que a gente está fazendo ali. Então, o cidadão tem uma diferença para o cliente, porque a gente, enquanto cliente, a gente pode descartar ou, né, acessar algumas coisas que a gente julga necessário. Como cidadão, muitas vezes, a gente não tem esse direito, a gente não consegue fazer isso, porque a cidadania ela é uma coisa ampla, né? Não é individual. Então, o processo de consumo, normalmente, ele é mais individual. Eu posso escolher se eu quero comprar, né, um produto numa loja ou não, se eu preciso daquilo ou não. Mas na cidadania, essa noção ela é diferente. Né? Cidadania, ela não me permite, de repente, escolher o que eu quero ou não quero. Por quê? Porque isso não é pensado para mim, isso é pensado para o coletivo. Né? O que a sociedade precisa, o que a comunidade na qual eu estou inserido precisa, não o que eu preciso, né, apenas. Então, muitas vezes eu não preciso de um serviço, mas, né, as pessoas precisam daquilo. Então, e é uma noção também que a gente poderia discutir, mas não é o caso, que é essa noção de eu não preciso. Né? Às vezes você acha que não precisa. Boa noite, Malone. Às vezes você acha que não precisa, mas precisa, né? Porque se você vive na sociedade, você precisa daquilo. Então, às vezes você não acessa um serviço diretamente, mas as pessoas que acessam influenciam na sua vida. Então pensa só, então a empresa, né? Aí você é dono de uma empresa, você emprega lá várias outras pessoas. De repente, se o seu funciona, você não precisa do serviço único de saúde na sua forma de pronto atendimento, por exemplo. Você precisa dele, mas em outras coisas. Mas você não usa. Você tem plano de saúde, então você não vai lá, né, na UPA para poder ter atendimento. Mas às vezes o seu funcionário precisa. Né? Então, se você não dá importância para aquilo, você acha que aquilo pode ser feito de qualquer jeito, isso vai acabar impactando você também, porque um dia o seu funcionário vai procurar aquela UPA, eles não vão resolver o problema dele, ou às vezes vai demorar a resolver, ele vai se afastar da sua empresa por mais tempo, isso vai te prejudicar. Então, o problema social, ou seja, o problema coletivo, ele nos atinge também enquanto indivíduos, né? Então, a segurança está aí para mostrar muito bem isso. Tem muita gente que às vezes acha que, não, eu não preciso de. Eu não preciso. Eu acho que tais políticas públicas não são necessárias e tal, mas quando você tem algumas políticas públicas que não corrigem desigualdades, o que vai acontecer? Aquelas pessoas que estão ali é, numa condição mais precária, às vezes sem trabalho,
sem comida, sem moradia digna, muitas vezes o que vai restar para essas pessoas? Vai restar uma vida marginal, né? Uma vida à margem mesmo do que se espera da sociedade. Então a pessoa vai roubar, a pessoa vai fazer alguma coisa que não deve, e isso vai impactar em você. Se aquela pessoa resolver roubar justamente a você que estiver chegando ali na sua casa, então o problema que você achou que não era seu, que era só dela, se tornou um problema seu também. Então a gente não pode olhar para a sociedade, para a cidadania, né, como uma coisa individual apenas. Ah, isso hoje para mim eu não preciso, então pronto, não tem necessidade, não vou me preocupar. Né? Igual ontem eu mencionei, por exemplo, o serviço lá da prefeitura aqui de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que vai atender populações, né, carentes que precisam de serviços de arquitetura e engenharia. Muita gente, eu fui lá dar uma olhada, né? Até que no post não tinha muita coisa não, mas eu fui no da prefeita, eu vi muita gente falando, que coisa, né? Tanta prioridade, aí vai fazer isso e tal, isso aí é luxo. Quer dizer, a pessoa às vezes não entende que se aquela pessoa que está numa situação de risco ali, uma moradia que de repente pode vir a cair, pode vir a dar algum problema, ela não se aquela pessoa, né, tem um problema, isso vai sobrecarregar, às vezes vai para o Sistema Único de Saúde, a pessoa vai precisar de atendimento, vai consumir recursos ali do Estado, né? Isso se, graças a Deus, né, ajudar e a pessoa não acabar morrendo ali numa situação daquela. Então, é por isso que é muito complicado. Tudo numa sociedade é problema de todos. Né? A gente deveria entender mais dessa maneira. Enfim, e aí ontem eu falei para vocês, a gente terminou a aula aqui nesse ponto, né, porque a gente estava falando justamente assim, de algumas vantagens que a gente tem aplicando marketing no setor público. Olha, a gente pode ter uma evolução de infraestrutura, e aí evolução de infraestrutura, estou falando só da compra de equipamentos, da construção de coisas, mas estou falando antes disso, né, óbvio, do planejamento sobre isso. O que é isso? Já saiu do remo? Ah, não, eu tô na aula minha mãe, gente, quer me dar comida aqui, ó. Olha lá, menina. Achava o povo tá de pijama. Que coisa. Obrigado. Ele vai trazer torresmo aqui pra mim. Não, é costelinha. Costela, olha só tem cara de porco aqui. Tá vendo? Essa vantagem de ter aula, de dar aula na casa da mãe, né? É uma comida que vem. Como é que eu vou comer dando aula, né? Não tudo bem. Vocês aceitam? Eita, ó. Aí, ó. Coisa boa, hein, menino? Deixa aqui, mais tarde. Pois bem, quando a gente fala... Ah, Nilson chegou, Nilson, aqui, ó. Quem tá saindo aqui, ó. Chegou aqui pra mim. Quentinho, menino, ó. Tem problema não. Ó o que chegou aí, ó. Que ruindade, que ruindade. Pois bem, vai ficar aqui. Depois eu como. Muito bem. Minha mãe que trouxe, você perdeu. Minha mãe apareceu aqui de pijama. Ah, todo mundo louco nesse lugar. Mas muito bem. Gente, quando eu falo de evolução da infraestrutura, eu estou falando também no planejamento disso, né? Porque você não cria infraestrutura para as coisas sem planejar. Ou você até cria, né? Mas quando você cria sem planejar, você corre o risco de não atender as necessidades populacionais. Então, o marketing vai ajudar a gente a fazer essa evolução da infraestrutura. Como? Compreendendo as necessidades. Então, olha, quando a gente analisa aqueles composto de marketing, aqueles 4 P's lá, a gente vai entender, né, que de repente o consumidor de um serviço público, ele precisa de uma outra estrutura, ele precisa de outras coisas. Né? Então, olha o exemplo que eu usei ontem sobre o escritório de arquitetura e engenharia, é uma necessidade que ela surge a partir do momento que a prefeitura de uma cidade, por exemplo, ela mapeia e vê que tem muitas áreas de risco que estão em risco porque não conseguem justamente estabilizar, né, as suas casas com um tipo de serviço de engenharia ou de arquitetura, porque não tem condições, elas não têm condições de manter isso. Então,
Vê só. E aí, para a prefeitura, muitas vezes a gente acha, mas a prefeitura vai bancar isso, por quê, né? Mais, o que é melhor? A prefeitura bancar um serviço de arquitetos e engenheiros, que muitas vezes ela já até tem no corpo lá, funcional da prefeitura. Boa noite aí, povo que chegou agora. Quem chegou foi o Daniele, o Marcelo, eu acho que eu perdi mais a Hortência, que não deu boa noite. Mas às vezes, se a prefeitura resolve investir nisso, né, ela minimiza tanto. Ó, eu vou fazer um comentário que vai ficar, né? Entenda o seguinte: nós temos duas maneiras aqui da gente olhar para essa situação, né? Vou falar sobre a maneira pragmática, tá? A racional, e depois vamos falar sobre a maneira, vamos falar sobre a visão também humana da coisa, tá? Então, não pense que eu sou insensível ou não pelo que eu vou falar agora. Mas primeiro eu vou começar pela pragmática, ou seja, racional, objetiva. Objetivamente, é mais interessante que você antecipe um problema do que você deixe ele estourar, né? Então, para que eu vou deixar uma casa cair, não, um barranco lá, um morro, ele deslizar, matar a gente, machucar a gente, fazer um monte de gente perder tudo, para eu ter que gastar com aluguel social, ajudar essas pessoas depois durante um tempo, fazer obras naquele lugar, ter problemas de trânsito, problemas estruturais ali, né, na via. Para que eu vou deixar chegar nesse ponto se eu posso me antecipar a isso com um serviço, por exemplo, de engenharia que vai lá, identifica e fala, aqui a gente precisa fazer um reforço, aqui a gente precisa, né, criar um muro de arrimo, aqui fazer isso, fazer aquilo outro. Pronto, está resolvido o problema, né? Então, ou, né, minimizado aí os efeitos do problema, né, muitas vezes. E a outra questão, né, para vocês não acharem que eu sou uma pessoa insensível, obviamente eu não sou, que para mim está acima de qualquer outra, que a administração pública tem que cuidar da vida dos seus cidadãos, né, da vida da população. Muita gente que está ali numa condição de moradia não adequada está ali porque não tem outra possibilidade. Vocês acham, né? Enfim, é óbvio que ninguém gosta de morar numa beirada de um rio que pode inundar a casa deles. Ninguém gosta de morar num morro, né, que não tem a mínima segurança, que pode deslizar sobre a casa dele a qualquer momento, numa chuva mais forte, né? Quem já passou, vocês já passaram por enchente, vocês sabem o que eu estou falando, né? Graças a Deus, nunca tive esse problema na minha residência, mas a loja do meu pai aqui, em Cataguá, sempre foi atingida por enchente, né? E várias vezes a gente já teve que conviver, quando as chuvas estavam muito fortes, com a tensão permanente de que a água podia subir e acabar com tudo lá, né? Então, aí quando a gente tinha notícia que o rio estava subindo, a gente corria lá, subia com todas as coisas e tudo, né? Então, é muito triste. Eu fico pensando assim, isso, né, porque era o ganha-pão do meu pai, era, né, aquilo que o meu pai fazia para ajudar no sustento aqui da casa. Mas eu fico pensando numa pessoa que tem esse problema na vida dela, né? É a casa dela, onde ela dorme, onde ela almoça, onde ela confraterniza com a família, onde ela descansa, né? E quando vem um problema desse, é muito grave. Então, o poder público ele precisa agir sim sobre isso, né? E não deixar só na mão do cidadão ou do indivíduo a resolução disso, porque muitas vezes, como eu falei para vocês, a pessoa não vai querer trabalhar, economizar dinheiro durante 10 anos para poder contratar um serviço de engenharia para poder fazer lá uma obra na casa dela. Ela vai optar por outras coisas que, naquele momento, são mais urgentes para ela. E a gente não pode condenar isso, né? E não tem como condenar isso, porque vive numa sociedade estimulada o tempo inteiro a consumir, a comprar coisas, a ter qualidade de vida, né? Então, chega nesse ponto, muitas vezes a pessoa, ela raciocina e fala, poxa, eu vou chamar um engenheiro aqui, o cara vai me cobrar caro, aí ele vai querer fazer um muro, vai ser caro, eu não vou ter dinheiro para fazer isso. Então, o dinheirinho que eu tenho aqui, eu preciso tomar uma cerveja, eu preciso fazer um churrasco, né? Eu preciso fazer o que? Rezar para Deus, né? Que esse morro não venha abaixo. Então, olha só, né? É isso. Então, para evoluir a infraestrutura, a gente tem que ter ações, né, de planejamento, de longo prazo. Não é isso? Diminuir as burocracias, ontem a gente falou muito disso, né? A Nilza deu exemplos, a gente chegou aí quase que conjuntamente à conclusão que as burocracias atrapalham muito o serviço público como um todo. Não só o público, né? Privado também, mas a gente está falando de serviço público aqui. Então, muitas vezes há um excesso de burocracia
que faz com que a gente não tenha um serviço adequadamente prestado. E essa diminuição da burocracia, ela pode vir através das estratégias sim, de marketing. Ó, um exemplo bom aqui, que eu fiquei pensando sobre isso hoje. Vocês sabem, vocês viram tem hoje todas as nossas as prefeituras, né, os governos, enfim, como um todo, fazem tem lá suas redes sociais, não é isso? E essas redes sociais são canais. Então, assim, canais no sentido amplo entre o poder público e os seus cidadãos. Gente, espera só um minutinho, minha câmera saiu aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Eu estou mandando clicar nela que não está indo. Espera aí. Quer aparecer? Vai. Agora travou tudo. Gente, vocês estão me ouvindo? Acho que não, hein? Tá, pera aí. Travou tudo aqui pra mim. Deixa eu ver se ele recupera. Travou minha tela toda. Ai, meu Deus. Agora voltou. Graças a Deus. Pronto, voltou. Vou mexer mais nada não, senão ele trava. O computador tá numa lentidão que tá bravo. O que que, né, o que que significa esses canais hoje que a gente tem de relacionamento, e relacionamento é uma, um tipo de marketing importantíssimo para a gente compreender hoje. O que esses canais de relacionamento, por exemplo, que as redes sociais são, facilitam na diminuição da burocracia. Olha só, muitas vezes, né, prestando um serviço informativo, então, agora na pandemia a gente teve, né, a gente viu muito esses canais funcionando bem para indicar, por exemplo, os lugares e os horários de vacinação, né? Então, a gente veio com aquela escala de vacinação que veio descendo, né? Dos idosos, comorbidades, não sei o quê, papapá, depois ia para o público adulto. Então, todas as cidades quase, pela pouca disponibilidade de vacina, porque estava no início, né? Da produção de vacina, você não tinha muita vacina, então as cidades precisaram priorizar públicos de cima para baixo, né? Aqueles com mais risco para os com menos risco, é isso? E como é que isso foi indicado para a população muitas vezes? Através dos canais aí mais diversos que a gente tem, né, de comunicação entre o poder público, as prefeituras, né, no caso, e o cidadão. Então a gente ia lá nas redes sociais da Prefeitura de Boa Vista e olhava lá a informação. Hoje está vacinando contra a Covid os adultos de 40 a 45 anos, de tal hora nos postos. Tá? Então isso facilita muito. Tá? Porque você imagina se você não tivesse esses canais de comunicação, você teria que ligar, você teria que ir lá, né, no posto de vacinação, às vezes você chega lá e não está vacinando, aqui não está vacinando contra a Covid, aqui você está vacinando contra outras doenças, aí você tem que ir para outro lugar. Então, isso é muito importante. Do mesmo jeito que muitas vezes a gente tem reclamações, né? A gente vai reclamar lá e esses canais eles ajudam a redirecionar as reclamações. Você vai lá no perfil da prefeitura e fala, a minha rua aqui tá com problema, água vazando, estourou um cano, ele já chamou a empresa, não vem e tal. O próprio canal ali da prefeitura pode fazer o papel de te direcionar, né, para o setor responsável. Muito melhor do que se você, por exemplo, tivesse que ir no setor, de repente chega lá, a pessoa, não é aqui não, é lá no outro setor. Aí você vai até o outro setor, fica lá esperando para ser atendido, na hora de ser atendido, a pessoa, não é aqui não, é lá, e aí fica, né? Que ele joga para um lado e joga para o outro. E às vezes as pessoas não têm informação, não sabem o que é. Então, isso tudo, né, ajuda, essas ferramentas que o marketing tem à sua disposição
bem trabalhados, podem diminuir as burocracias em muitas frentes diversas, né? Frentes diferentes. Por exemplo, se aproximando da população que precisa daquele serviço. Às vezes você está lá, né? Você tem um serviço que é prestado num departamento que fica, por exemplo, num prédio no centro da cidade. E é difícil o acesso, às vezes, para pessoas que moram em outros bairros, em bairros mais periféricos, né, que ficam mais longe do centro da cidade, à margem da cidade, né, perto de rodovia e tal. E aí você tem, né, através do marketing, maneiras de chegar até essas pessoas, ou de repente, né, de indicar para essas pessoas uma data, um dia da semana, um dia no mês, em que o serviço possa ser oferecido lá perto da residência delas. Isso diminui a burocracia. Você tem que ir lá no centro, entrar numa fila e tal, né? Você pode fazer uma unidade móvel que atenda as pessoas do bairro. Então dá para pensar em muita coisa aqui, né? E as performances também nos índices de desempenho, né? Por que isso é importante? Porque os índices de desempenho é que nos dão noção se está trabalhando bem ou não, né? Então, vê aqui, por exemplo, no Instituto, né? Nós temos aí uma série de índices aqui de desempenho. Então, eu, por exemplo, tenho, né, como ver se os meus alunos estão participando das minhas aulas, se estão respondendo as questões que eu coloco, se não estão, através do AVA, que é uma ferramenta digital. Né? Então, é uma ferramenta, uma plataforma que me dá todas essas informações. E aí, através disso, eu posso melhorar essa performance, porque eu posso lá, vocês, né, geralmente não tem muito esse problema, vocês já são adultinhos e vocês têm responsabilidade. Mas eu dou aula, por exemplo, no curso técnico integrado de comércio. Muito aluno que às vezes, né, não acessa as aulas que eu posto, não aparece e tal. E aí eu vou vendo lá, e é aluno que às vezes não acessa lá desde que começou o curso. Aí eu tenho que ir lá, conversar. Eu vejo quem é o aluno, então eu tenho como atuar para melhorar esses índices de performance. Tentar entender o problema dele. Por que você não está assistindo a minha aula? O que está acontecendo? Né? Você está com dificuldade de acesso? Está com dificuldade? Então, muitas vezes eu mapeio o problema do aluno e eu consigo passar para outras pessoas resolverem. Então, tem aluno que às vezes não tem acesso à internet, né? E aí eu passo para a coordenação, né, pedagógica, ela vai entrar em contato, vai tentar incluir o menino, né, num edital de auxílio, por exemplo, né, para receber um tablet, receber um chip, e aí essas coisas vão fazendo com que eu melhore também a nossa performance enquanto instituto, porque importa para a gente, que é interessante para a gente, é que vocês frequentem as aulas, né? Que vocês façam as coisas, que vocês estudem. Então não adianta eu vir aqui e falar, eu estou indo lá, mas os alunos não vão, o que eu posso fazer? Né? Não, né? Esse não é o objetivo aqui. Até porque, né, isso é um serviço público, então tem que prezar para que ele seja bem feito. Todo mundo tem acesso, todo mundo faz o que tem que ser feito. E a melhoria da imagem institucional, né, que vai fazer com que a gente tenha, né, uma avaliação mais positiva daquele departamento, daquele serviço específico, né, que é muito importante também, né, para que a população, inclusive, defenda os serviços públicos, os departamentos, como algo necessário para a vida delas. A gente falou muito do SUS ontem, né, nesse sentido. Se a pessoa não entende que o SUS não é só o atendimento que às vezes ela não usa, ela, né, pode não defender o SUS adequadamente, pode falar, apoiar uma privatização do SUS, que hoje, eu tenho certeza, seria muito danosa à maior parte da população. Né? Nós vivemos num país hoje que tem a condição de pensar em ficar sem um sistema público de saúde, que seria um caos, né? Simplesmente. Né? Se alguém aí é a favor da privatização do SUS, e quiser se manifestar, fica à vontade, mas eu acho que nós não temos condições nenhuma hoje de pensar que a população brasileira, que mal dá conta de comer, vai dar conta de bancar o sistema de saúde para si. Né? Isso não vai acontecer. Então, não dá para a gente pensar muito nisso hoje. E aí, olha só, algumas ferramentas que a gente tem de marketing que podem ser utilizadas na administração pública, vou listar para vocês agora, né, para vocês conhecerem algumas coisas. Então, ó, a primeira delas, administração da qualidade total. O que é isso? O que é qualidade total? A qualidade é uma disciplina da administração que tem tido um crescimento muito grande nos últimos tempos, né,
que é a que traça parâmetros para poder, né, aplicar princípios de qualidade nos serviços que são prestados. Então, você vai ter lá uma série de características, de ferramentas mesmo que você pode aplicar para manter um serviço num nível alto de qualidade, né? Você tem, inclusive, alguns cursos que vão trazer disciplinas específicas mesmo de qualidade. Aqui a gente acho que nem tem, né, no curso de vocês, mas é muito importante. Então, por que é importante administrar essa qualidade total? O que é qualidade total? É a percepção, né, que se tem em relação a tudo que a gente executa dentro de um lugar. Então, se é dentro de uma empresa, por exemplo, é a qualidade de todos os serviços que ali estão, né? Se é dentro do setor público, a qualidade de tudo que se presta de serviço ali dentro também, né? Como é que a gente vai medir isso? Com índices, tem que ter índices para a gente poder oferir. Então, alguns desses índices, por exemplo, vão ser a higiene, né, do ambiente, a organização do ambiente. Então, tem uma série de coisas que são importantes ali para manter essa qualidade. Um ambiente em que você não tem higiene mínima, não tem organização, é muito difícil você ver as pessoas trabalharem ali, né, com qualidade. Por quê? Porque elas vão estar preocupadas com outras coisas, né? Elas vão estar, né, num ambiente que é pesado, um ambiente que atrapalha o desenvolvimento do trabalho e não ao contrário, né? Você tem um ambiente que é limpo, que é agradável, que está sempre organizado, por exemplo, esse ambiente, né, ele já facilita que eu trabalhe com mais qualidade. Então, né, quando a gente vê as, as técnicas aí que são empregadas na administração da qualidade, né, tem lá acho que são 5 S, né? Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Que eu acho que é 5 S, que é uma técnica até japonesa, que eu erro às vezes o nome, né? Se é o número, né? 4S, 5S, que tem tanta coisa que a gente... É 5S mesmo, gente, é isso mesmo. Ó, que é o quê? O que são esses 5S? Que vem lá do japonês, tá? Então, também a mesma coisa dos 4Ps lá do marketing, que a gente vê lá, né, no marketing. Não são, né, as palavras que vão ter não são exatamente com S aqui no Brasil, não. Mas ó, se você der ideia, a tradução para o Brasil foi feita como censo de alguma coisa, para ficar 5S, né? É o senso de utilização, senso de ordenação, acabei de falar para vocês, de limpeza, que, né, é questão de higiene, de saúde e de autodisciplina. Então, olha só, a gente aplicar essas coisas, que é uma questão que vem da área do marketing, né, pode ajudar muito, né, na administração pública. Estratégia dirigida para o cliente, que no caso nosso aqui, o cliente é quem? É o cidadão, né? Então, o que são estratégias dirigidas para o cliente e não para a empresa? Qual a diferença disso? Antigamente, a gente tinha, quando eu vou passar pelas fases do marketing com vocês vão ver que as primeiras fases do marketing, elas estavam centradas na empresa, elas não estavam centradas no cliente, né? Então, você olhava para dentro, você pensava assim, como é que eu posso fazer um produto melhor? Como é que eu posso fazer um ambiente melhor? Como que eu posso tratar, né, para esse lugar aqui ser um lugar que, né, surgem ideias novas e tal? Isso tudo é muito bacana, muito interessante, só que se esquecia de olhar para o cliente, para o público consumidor. E a gente, às vezes, não fazia muitas coisas interessantes que as pessoas não estavam interessadas em consumir, né? Então, muito se fazia, às vezes, para que as pessoas simplesmente olhassem e falassem, tá, legal, mas isso daí a gente não precisa, né? Com o passar do tempo, o marketing foi dirigindo as suas estratégias para o consumidor. E aí vocês vão ver, quando a gente passar por essas fases do marketing, como é que a gente está hoje. Nem é mais o consumidor. Hoje a gente já pensa o marketing voltado para o ser humano como um ser complexo. E aí a gente está fazendo marketing para todo mundo que possa, né, ter contato com aquilo. Mas eu vou chegar lá também, tá? Equipes autogerenciáveis, ou seja, você ter aí uma equipe que ela consiga se gerenciar e não precise de um gerenciamento central ou, né, acima dela, que no serviço público é muito difícil, né, gente? Muito difícil. E boa parte disso é o que causa, né, o que a Nilza, por exemplo, reclamou muito ontem.
da burocracia excessiva, né? Então, essas equipes autogerenciáveis é um grande gargalo que nós temos no setor público. É muito difícil chegar a isso. E uma das dificuldades é porque no setor público nós temos algumas questões que o setor privado não precisa cumprir. A questão da transparência, a questão, né, das responsabilidades. Né? Então, numa empresa privada, se uma equipe faz uma besteira lá, isso prejudica a empresa, mas aí a própria empresa vai lá, corrige e tal. No setor público não é bem assim, né? A gente não pode trabalhar com essa ideia, porque se a nossa equipe aqui faz alguma coisa errada, isso prejudica um cidadão, prejudica o dinheiro, ou gasta-se dinheiro público à toa com isso, alguém tem que ser responsabilizado por isso. Então, por isso que você precisa sempre ter pessoas, né, mais acima controlando essas equipes abaixo. Mas dá para ter, né, essa estratégia como, né, uma ferramenta de marketing também. Né? O máximo que a gente consegue, às vezes, dar liberdade, autonomia para que as equipes possam, né, fazer com que os seus processos ali funcionem de modo adequado. Tá? Redução dos níveis hierárquicos, então a gente ia eliminando aí camadas, né, de hierarquia, que isso é muito importante também, porque quanto mais hierarquia a gente tem, quanto mais gente para cima, mais difícil a gente conseguir o quê? Essas equipes autogerenciáveis. Porque como é que eu vou ter uma equipe que se gerencia se ela tem que reportar a um chefe, que tem que reportar a outro, que tem que reportar a outro? Né? Então, é muito difícil que essas três pessoas aí deem autonomia para quem está lá embaixo poder fazer o que acha que é melhor fazer. E muitas vezes isso é importante porque quem está na linha de frente tem noção e tem compreensão do problema que está na frente dele. Né? Então, por exemplo, se você tem sistema de saúde, da vacinação, por exemplo, de Covid, as enfermeiras que estão lá, os enfermeiros que estão lá na ponta, né, vacinando as pessoas, o agente de saúde, essa pessoa, ela tem uma noção do problema muito mais real do que o secretário ou a secretária de saúde que está lá em cima, né? E abaixo dela, de repente, vai ter uma diretora de alguma coisa, um outro. Então, quando você consegue reduzir essas hierarquias, você tem uma melhor, né, um melhor desempenho nas próprias equipes que podem se gerenciar de modo mais fácil. E, além disso, né, você facilita também, você trabalha melhor a cultura de liderança, né, nos mais diversos níveis. Tá? Liderança é um negócio, a gente viu lá na nossa disciplina de comportamento organizacional, mas liderança é um negócio que pode estar com as pessoas nos mais diversos níveis, né? Não só cargos de chefia vão exercer liderança. Pessoas que não estão em cargos de chefia também podem exercer liderança, por que não? Né? Em outras instâncias, obviamente. Você não vai, né, estando num cargo que não é de chefia, dar ordens para outra pessoa, mas você pode, por exemplo, conduzir processos, pode tomar frente, né, de alguns processos, o que é muito importante para a administração pública, por exemplo. Que muitas coisas que acontecem na administração pública, muitas falhas, acontecem porque as pessoas empurram um problema para outra. Né? Isso não é responsabilidade minha, isso é de Hortência. Aí a Hortência não está aqui, não viu o problema, azar dela. Né? E aí o problema estoura depois e prejudica a imagem de todos nós, não só da Hortência, porque eu não quis ajudar, né? E às vezes tomar a frente de um processo que é da Hortência, mas que ela não pode fazer agora, porque ela está numa reunião. Né? Então, não tem, né, sentido isso. Reengenharia, que é uma coisa que o marketing gosta muito também, né, de fazer, que é repensar os fluxos de processos, né, os fluxos logísticos. Então, essa reengenharia, essa reestruturação de setores, de formas de fazer, de processos, ela é uma coisa que o marketing preza muito e é muito importante para o setor público, né? Porque à medida em que a sociedade vai mudando, você precisa fazer reengenharia de tudo. Engenharia financeira, reengenharia de processo, reengenharia estrutural, reengenharia enfim, tecnológica, né? Você precisa fazer reengenharia em vários níveis, né? E isso também é importante porque a gente precisa sempre estar medindo e avaliando os desempenhos, que é outra ferramenta de marketing muito importante, que são as ferramentas avaliativas de marketing. Então, como é que a sociedade enxerga o que a gente está fazendo aqui? O que a sociedade vê, né, do nosso serviço em um departamento?
E além disso, né, o que a gente também sabe que tem que ser feito nesse departamento serve como base para a gente estar avaliando a si mesmos, né? Então, hoje, aqui dentro do Instituto, por exemplo, nós temos várias ferramentas avaliativas, né, que são institucionais. Então, tem comissão própria de avaliação, né, do servidor, em que faz ali uma série de avaliações para ver como que está o nosso trabalho, o que a gente está vendo, o que a gente está vendo, e a partir disso propõe coisas. Então, por que é importante medir e avaliar desempenho? Porque a partir disso que a gente vai propor coisas para melhorar o fluxo de trabalho naquele lugar. Então, se hoje eu estou dando aula, daqui a pouco quando eu começar a dar aula em sala de aula para vocês, se a gente tiver um data show, por exemplo, né, o projetor, que não funciona, ou que na maioria das vezes eu não consigo pegar, vai prejudicar que eu possa projetar meus slides para vocês. E aí, por mais bobo que isso possa ser, isso vai causando alguns desgastes. E não é alguma coisa que hoje, por exemplo, possa prejudicar tanto, mas daqui a algum tempo pode ser que prejudique. Vocês começam a ficar cansados, pô, mas eu não tô nem, não tem nada para eu ver ali, né? O vídeo só fala e tal. Então, isso pode ir complicando. Então, a gente precisa ter essa avaliação e medição de desempenho. Às vezes é importante para ver, olha, o que não está funcionando aqui? Não está funcionando esse sistema de pegar o data show e tal. Tem gente que está pegando o data show e não está usando. Na hora que eu preciso não tem. E aí a gente tem que ir readequando isso. Então, preciso comprar mais? Ou precisa realmente que as pessoas usem de uma maneira estruturada? O que a gente precisa fazer? É isso que esse tipo de ferramenta nos dá a noção. Organização é uma ferramenta importante também de marketing de aprendizado organizacional, ou seja, a organização vai aprendendo com seus próprios erros. Então, é ter processos internos, em que a organização possa avaliar os erros cometidos para poder propor solução. Quem é que vai fazer isso? Quem é que pode fazer isso? Os próprios servidores, as próprias pessoas que ali trabalham. Então, elas têm que ser estimuladas a isso, tem que ter uma caixinha, por exemplo, de sugestões e de reclamações internas, para que a gente possa ser estimulado a fazer isso, reuniões, processos, tem reuniões, tem dinâmicas próprias para a gente poder fazer isso, criar materiais como cases e tal, para a gente ver o que a gente já fez de errado e depois como que se consertou isso, isso é muito importante. E a análise de custo-benefício e custo-eficácia, ou seja, o que nós estamos empregando de recurso aqui e como é que isso está sendo revertido em melhoria para o nosso trabalho, tá? Ou coisas que a gente pode vir a aplicar e que podem melhorar enquanto isso vai melhorar. Ontem eu dei o exemplo do Mac, né? O Marcelo até falou que se a gente fosse comprar um Mac hoje era preso num carro, né? Um laboratório de computadores da Apple, para o custo de design, seria ótimo, seria maravilhoso. Mas qual é o custo-benefício disso hoje? Benefício muito pequeno para um custo muito alto. Então, não compensa fazer isso. Qual o custo-eficácia disso? Ou seja, se eu investir esse valor grande aqui, eu vou ter uma eficácia no aprendizado também igualmente grande? Não, não vou. Eu vou ter uma eficácia próxima. Por quê? Porque não é o computador que vai fazer o aluno aprender, O computador pode ajudar ele a criar coisas mais interessantes, então não vai fazer ele aprender. Então, esse custo eficácia e esse custo-benefício não compensam. Então, eu vou comprar um computador mais barato e vou investir em outras coisas mais interessantes para o aluno ter, para o estudante poder, de fato, aprender melhor. Tá? Então, é isso que são ferramentas de análise de custo-benefício e eficácia. E aí, a gente tem que tomar muito cuidado com essa ideia de terceirização, mas eu deixei ela aí. Por quê? Por que a terceirização é uma ferramenta de marketing? O marketing trabalha muito com isso, com a ideia de que se você terceiriza coisas, você melhora a eficácia, que não é uma verdade universal. O que acontece? Muitas vezes, qual é a premissa? O Marcelo já está nesse nível, meu irmão. R$ 65.000. Meu Deus, hein? Eu já trabalhei com Mac Pro, rapaz. Eu não sabia disso, não.
Já tive a oportunidade de ter um carro nas minhas mãos, olha só. Meu Deus do céu. Esquece o Mac Pro então, gente. Nossa, sonho mesmo. Muito bem. Para quem não conhece, o Mac Pro é o computador da Apple, né, gente? Que é um computador bonitinho da Apple e tal, todo design maravilhoso. E que tem aí algumas funcionalidades, principalmente para quem trabalha com design, com arquitetura, moda, que é muito interessante. Mas esse preço aí, né? Não vale não. Muito bem. Gente, terceirização, muito cuidado, tá? O marketing, na ciência, né, da administração, quando trabalha com a disciplina de marketing, ela entende que a terceirização é positiva e benéfica. Por quê? Via de regra, tá? Para o marketing, a ideia é terceirização é sempre benéfica. Por quê? Porque a premissa da terceirização é você passar para outra pessoa aquilo que você não dá conta de fazer com tanta excelência. E focar, né, nesse terceiro item aí, que é uma produção enxuta, ou seja, você produzir aquilo que você sabe fazer. Então, qual é o seu objetivo? Sua empresa é uma empresa, por exemplo, produz, sei lá, uma empresa de educação, é um instituto federal. O que a gente tem que ter aqui? Professores. O resto pode ser terceirizado. No marketing, é essa a noção, tá? Claro que isso não vai funcionar dessa forma. E por isso a gente vê hoje a terceirização mais como um problema do que como uma solução, né? Mas em alguns casos ela poderia ser interessante. Vê só, uma empresa que tem uma empresa de educação, por exemplo, necessariamente ela não precisa ter um departamento de tecnologia da informação, né? Ela pode ter pessoas terceirizadas que façam aquilo ali. Então, quando precisa consertar computador, chama uma empresa, ela vem aqui e resolve, né? Ou quando precisa, enfim, dar um suporte, né? Essa empresa dá esse suporte, ou remotamente, ou fisicamente e tal. Isso pode ser interessante, porque não é o nosso foco ter um departamento de tecnologia da informação. O que acontece muito hoje com as escolas, por exemplo, é que elas contratam profissionais, né, de TI, mas esses profissionais muitas vezes não dão conta. Isso no privado ou no público, tá? Eu já trabalhei em duas universidades privadas e nessas universidades era uma luta a gente conseguir suporte técnico da TI. Por quê? Porque não tem como, né, ter profissionais para aquele tanto de professor, por exemplo, tem ali, e esses profissionais atendam, né, aquelas pessoas. Normalmente, a demanda vai surgir no mesmo tempo. Né? Não vai ser uma demanda. O cara está lá trabalhando o dia inteiro, mas a demanda principal que ele vai ter vai ser na hora das aulas. E na hora das aulas está todo mundo dando aula. Né? Então, não é que eu dou aula de tarde, vou dar aula à noite. Não, todo mundo está quase no mesmo horário dando aula. Então, é difícil você manter uma estrutura dessa. Por isso que, às vezes, terceirizar é importante. Serviço de limpeza, né, que é algo que se terceiriza muito, parte muito dessa ideia, né, muito dessa premissa. Você não tem que ter equipes ali e tal. Você contrata uma empresa especializada que ela vai entender, ela vai ter como diminuir custos das compras dos equipamentos, das compras dos materiais de limpeza. Então, ao invés dela comprar, se você tem, sei lá, uma escola, ao invés você vai comprar um galão de 5 litros de detergente, aquela empresa terceirizada ela pode comprar um tonel, né, de 100 litros de detergente, que vai sair muito mais barato, passar para embalagens menores para que para que seus funcionários levem lá para o lugar. A ideia, né, é essa. Na prática, vocês sabem, né, que não funciona muito bem assim. Né? Na prática, a terceirização no Brasil ela foi se convertendo num instrumento de exploração do trabalho. Por quê? Porque uma empresa que tem um dono ou mais de um dono, né, passa a ser intermediária de um serviço, de um contrato de trabalho que antes era feito e era desenvolvido diretamente com o trabalhador. Então, isso faz com que aquele trabalhador, obviamente, vai ganhar menos, porque qual é o sentido que tem, né? Se eu tenho uma pessoa aqui que faz a limpeza da minha escola, eu pago R$ 1.200 para ela. A empresa que terceiriza esse trabalho, eu vou contratar uma empresa para pagar 1.200, né? Pagar a mesma coisa. Não vou contratar para pagar menos. No salário não, mas no total, porque os 1.200 tem encargos, né? Então, vamos dizer que eu estou gastando 2.000 com um funcionário aqui de limpeza. Então, se eu vou contratar uma empresa terceirizada, quanto é que eu vou querer pagar? 2.000? Não, né? Então, não tem sentido. Se eu estou
terceirizando, eu vou querer pagar mais barato, não vou pagar a mesma coisa, né? Então eu vou querer pagar 1.500. Para essa empresa pagar receber 1.500 meu, se ela paga 1.200 para o funcionário, ela vai ter que fazer alguma mágica. Qual é a mágica que ela vai fazer? Ela vai mandar o funcionário vir aqui meio período e meio período em outro lugar, né? O funcionário é péssimo, por quê? Porque ele não cria um vínculo, uma identidade no trabalho. Ele vem aqui, ele tem que sair correndo, às vezes almoçar de qualquer jeito para estar no outro a tempo. Então, isso tudo vai fazendo, né, uma estrutura reversa, contrária ao que se pregava. A terceirização para você ter pessoas especializadas de uma função fazendo aquilo. E hoje o que acontece é diferente, né? Por exemplo, no meu prédio tem uma funcionária terceirizada de limpeza, hoje é uma pessoa, já foi outra 3, 4 meses atrás, sempre muda, tem anos, assim. Já tem 5 anos que eu estou lá, deve ter passado umas, sei lá, 10 faxineiras diferentes lá, porque ninguém para na empresa de terceirização. E além disso, o prédio inteiro, né, com exceção de vosso professor aqui, porque eu entendo, né, que as funcionárias que estão lá não são culpadas disso, mas o prédio todo reclama da limpeza das meninas. Por quê? Porque elas têm que chegar lá, fazer a limpeza correndo e ir embora para outro lugar limpar, né? Que elas ficam lá 3 horas só limpando um prédio de 4 andares, né? Então, o que acontece? Normalmente elas precisam fazer o serviço correndo e não sai um serviço de qualidade, obviamente, né? Mas isso não acontece porque elas não sejam boas funcionárias. Isso acontece porque elas têm que estar em outro prédio para fazer mais 3 horas, e em outro prédio para fazer mais 2 ou 3 horas também. Então, num dia, ao invés dela estar num lugar só trabalhando, ela tem que rodar em 3, né? Para que aquela empresa ganhe dinheiro, né? E o meu prédio pague um pouco mais barato e o outro prédio pague um pouco mais barato. Então, a terceirização ela não funcionou como o marketing pregou lá na década de 70 e 80, exaustivamente. Mas é importante a gente ter a terceirização em mente, sim, gente, porque às vezes, né, no setor público é importante a gente ter alguma coisa terceirizada. Por quê? Porque se a gente for contratar um profissional a contratação no serviço público ela é diferente, né? Então, muitas vezes, por isso que hoje vocês pegarem, né, tem um monte de função que não existe mais e que continua tendo lá no serviço público. Por quê? Porque, né, a pessoa foi contratada há muito tempo atrás com uma função, sei lá, hoje não, mas vamos imaginar, né, quando a gente teve a datilografia substituída pelo computador, né, a máquina de escrever substituída pelo computador. Você tinha a função de datilografista. Tinham pessoas no serviço público, nas empresas, que ficavam só datilografando coisas. Por quê? Porque aquilo ali tem que ter uma habilidade, né? Eu já fiz aula de datilografia, viu? Então, assim, ASDFG, ASDFG, decidir é LKJH, Então, você vai... A pessoa para digitar, ela tem que ser rápida, né? Então, muitos lugares, né, depois que o computador chegou, aboliram o datilografia. Se o serviço público, por exemplo, que tinha datilografia, teve que arrumar outra função para essas pessoas. Mas a pessoa, às vezes, ela não tem habilidade para fazer outras funções, né? Então ficava ali meio perdido e tal. Então a gente não pode, no setor público, sair contratando também, né, a torta e a direita. Então, alguns serviços, olha só, por exemplo, hoje, né, as funções de publicidade e propaganda mesmo, né, é importante, às vezes, que alguns departamentos públicos terceirizem as suas atividades. Nós não vamos ter uma produtora dentro do Instituto Federal para fazer vídeo? Não dá para ter. Então, quando precisa fazer uma campanha maior, você contrata uma produtora, você terceiriza isso, né? Ó, pensa na terceirização com muito cuidado, tá, gente? Mas é uma ferramenta, sim, de marketing, né? Não exatamente só para as pessoas que vão trabalhar aqui, mas às vezes terceirizar funções mesmo, trabalhos. A gente precisa fazer um projeto que nós não temos aqui dentro competência para fazer. Então, vamos contratar uma equipe de fora, terceirizada, para fazer esse projeto. E depois acabou, tá? Então, esse é desse jeito, né? Serviços e informações online, quer dizer, digitais, que é muito importante hoje. Então, já falando das redes sociais, dos sites, né? Enfim, tudo que possa servir para informar a população. A produção enxuta, ou seja, a gente fazer exatamente aquilo que a gente propõe a fazer, aquilo que o departamento tem, né, para fazer. Então, esse conceito no marketing aplicado nas empresas
é muito útil hoje. Os restaurantes, né, não sei se você já tem reparado isso aí, mas os restaurantes cada vez mais têm trabalhado nessa ideia de produção enxuta. Em restaurante hoje que você vai chegar, o cardápio tem 10 coisas, né? E não tem muito mais do que isso, 10 coisas de comer e acabou. Mas por quê? Porque quando você tem muita coisa, você tem muito processo, você tem que ter muito lugar para ter estoque, né? Você tem que comprar muita coisa e você perde muita coisa. Por quê? Porque você justamente, né, não consegue vender tudo aquilo. Então, os restaurantes foram percebendo que quanto mais você enxuga o cardápio, né, você tem chances melhores de administrar bem o seu estoque e não perder muita coisa com aquilo. No setor público, o que significa essa produção enxuta? O que quer dizer isso? Se a gente está falando de serviço, né? Via de regra, quase sempre. Né? É você tentar, né, fazer ali dentro do seu departamento ou do setor os serviços que efetivamente dizem respeito àquilo. Olha, uma UPA, né, é o que a gente vê, o sistema de saúde, ele já trabalha muito com isso, nesse sentido de produção enxuta, né? Se vocês repararem, a gente foi criando, né? Antigamente você não tinha esse tanto de unidade de saúde que se tem hoje, né? Hoje tem vários tipos de unidade de saúde, né? Você tem a unidade básica de saúde, que é a UBS, você tem a unidade de pronto atendimento, que é a UPA, você tem os hospitais, né? Você tem os postos de saúde, tem um monte de tipo de unidade de saúde, cada uma, né, se prestando a atender só um grupo específico de serviço. Então, se você vai numa unidade de pronto atendimento, você não vai ficar internado lá, né? Não é. A unidade básica de saúde já, né, faz pequenas internações, mas também você não fica lá internado pro resto da vida. Né? Quem é que vai internar? O hospital. Então, olha, produção enxuta. Cada um vai fazer uma função específica. E não todo mundo fazendo tudo, porque aí fica muito difícil você controlar também. Isso é, né, algo importante demais. E esse último também que a gente tem que ter muito cuidado, que é o sistema de incentivo e recompensa por desempenho, tá? Por que tem que ter muito cuidado com isso que eu digo para vocês? Porque a gente não pode condicionar o serviço público a gratificações apenas financeiras, tá? Porque isso também pode fazer com que a gente tenha problemas na execução do serviço. Mas o desempenho aqui pode estar, deixa eu voltar, esse sistema de incentivo de recompensa pode estar atrelado a outras coisas que não apenas o financeiro, tá? Pode estar atrelado, por exemplo, a você ter a você concorrer a cargos, né, com mais pontuação, a você ser redirecionado para outros pontos da rede em que você possa ter cargos comissionados mais elevados. Então, existem outras formas aí de se recompensar por benefício, tá? E, falando em benefícios, quais são os benefícios, portanto, dessas estratégias para o setor público, né? Bom, o aumento de receitas é um deles. Deixa eu pegar aqui o negocinho aqui para a gente, o laser para a gente apontar. O aumento de receitas, ó, é um deles. Por quê? À medida em que você tem o serviço público sendo bem prestado, é um efeito cascata que você vai fazendo com que as coisas funcionem, né? E a sociedade vai melhorando. Sociedade melhorando, o que nós temos no fim das contas? Uma maior produção, maior empregabilidade, maior consumo, que por sua vez vai gerar mais impostos. E aí o setor público tem um aumento de receitas, né? E além disso, né, que o aumento de receitas também, né, pode estar ligado, olha só, né, no caso de uma estratégia de marketing, a diminuição de custos para a entrega de serviço. Então, não só aumento a minha receita, como também passo a ter uma melhor destinação dos recursos, né, que ali estão, a partir da diminuição dos custos que eu tenho para entregar esse serviço. Tá? Além disso, a gente aumenta, ó, a aceitação, né, de leis e regras que são estabelecidas, porque as pessoas começam a ver mais necessidade naquilo que foi criado, né? Aumenta a utilização dos serviços, então as pessoas passam a procurar mais aquele serviço, em alguns momentos isso é extremamente importante. Então, agora, para vacinação, isso é extremamente importante, então se eu consigo ter boas estratégias de marketing, para fazer as pessoas entenderem que
que elas precisam se vacinar contra sarampo, gente. A gente tinha erradicado esse raio, essa doença, e agora está voltando. Por quê? Porque a galera está esquecendo, ou está deixando de tomar a vacina do sarampo, ou às vezes, infelizmente, optando por não tomar, né, por conta de campanhas difamatórias equivocadas, né, para não dizer mentirosas, certo? Isso tudo, né, vai fazendo também com que a satisfação do cidadão, né, melhore, ou seja, né, se eu aumento a aceitação de lei, eu aumento, eu melhoro a imagem institucional, a satisfação do cidadão com o serviço público que é prestado para ela melhora. Uma relação muito direta com aquilo que se paga de imposto, né? A quantidade exorbitante de imposto que a gente paga no Brasil hoje parece ser muito alta, né? Mas se vocês pegarem, vocês já devem ter visto isso em outras disciplinas, se vocês pegarem os índices mundiais, a gente nem paga tanto imposto assim, né? Percentualmente, tá? Qual é o nosso principal problema aqui? É pagar muito imposto? Não, é não ter devolução desse imposto. Então, pagar muito imposto também é um problema, tá, gente? Não estou falando que eu gosto de pagar imposto que a gente paga pouco, não. Longe disso. Eu sei que a gente paga muito. Mas tem países que pagam mais que a gente e a população é tranquila com isso. Vou dar um exemplo, tá? Noruega, né? Noruega, estive lá na Noruega, acho que eu já contei para vocês. Meu primo morava lá, né? Ele é funcionário da embaixada, fui visitá-lo quando fui num congresso uma vez por lá por perto. E na Noruega, né, o imposto é altíssimo. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, tem coisas lá que para você consumir você paga 60% de imposto. Bebida destilada, por exemplo, vinho, uísque, vodka, é caríssimo. O imposto sobre isso é 60%, né, que é uma estratégia justamente para desestimular o consumo desse tipo de bebida alcoólica, claro. Mas, né, mesmo assim, o povo lá paga muito imposto. Mas ninguém reclama. Você não vê, eu conversei com várias pessoas lá, né? E as pessoas não reclamam, não. Mas sabe por que elas não reclamam? Porque elas têm retorno disso, né? O governo banca uma série de coisas importantes para a população com o dinheiro desses impostos e as coisas funcionam. Então, é um lugar que praticamente não tem violência, que a desigualdade é muito reduzida, né? Que mostra muitas vezes que também, né, os lugares menos desiguais são os lugares com uma segurança geralmente mais elevada. Por quê? Porque você não tem. As pessoas elas geralmente estão satisfeitas nas suas necessidades mais primordiais. Então, não tem necessidade, por exemplo, de roubar, de ir para a rua fazer coisa errada e tal. Né? Não é necessidade, né? Muitas vezes você elimina o componente da necessidade. A pessoa que é ruim, ela vai fazer, né? Lógico, tá? Assim, tem gente que está no crime porque é ruim? Claro que tem, né? Só porque é ruim, né? Tem gente que está no crime porque é ruim, mas porque precisa também. E outras pessoas estão no crime porque são só ruins mesmo. Essas pessoas aí tem que fazer, né, gente? Essas aí, elas vão cometer crimes e você tem que ter o quê? Um Estado que cumpra as leis, que tenha leis duras e que cumpra as leis, né? Para que essa pessoa possa ser punida. Mas você, quando tem menos desigualdade, você reduz um pouco essa probabilidade, porque as pessoas que que cometeriam crime, né, por não ter como sobreviver, e precisa roubar, ou precisa fazer alguma coisa para poder ter o que comer, essas pessoas já não vão fazer isso. Então, né, é algo que certamente impacta bastante aí. E a gente pode, com isso, com essas estratégias, proteger o meio ambiente, né, melhorar a educação, diminuir o custo, eu já falei para vocês, melhorar a segurança e a saúde pública, que eu também estava falando agora, e aí, né, a partir disso tudo, principalmente, ter programas, olha só, de apoio ao cidadão, que sejam programas permanentes, porque esses programas, né, que a gente pode implementar, eles são programas que vão atuar, olha, em todo esse espectro aqui, ou seja, o programa de apoio ao cidadão vai fazer com que a gente consiga melhorar a segurança, saúde, educação, satisfação do cidadão, aumentar a aceitação das leis, utilização dos recursos públicos, proteger o meio ambiente e aumentar as receitas, diminuir os custos para a entrega desse serviço. Por quê? Porque a gente está sempre monitorando a expectativa do povo, a expectativa do cidadão, né? E o que esse cidadão está desejando. Deixa eu fechar este slide e ir para o próximo, porque para a gente não perder o embalo,
próximo é rapidinho, que eu fiz hoje aqui para vocês, né, que é o de marketing de serviço. Então, gente, é muito importante pensar nas estratégias de marketing para o serviço público, porque elas têm alta capacidade de fazer tudo isso que a gente mostrou agora. Agora, olhando assim, né? Claro, parece simples, parece fácil, mas não é, né? Também não é para uma empresa, não é para uma ONG, não é para uma pessoa, não é para um profissional liberal. Estratégias de marketing, elas não se constroem da noite para o dia, né? Nós não conseguimos estratégias como um todo, não se constroem da noite para o dia. Oi, peraí, gente. Soltou um negócio aqui, gente. Peraí. Eita, um vídeo que tava pausado aqui. O cara começou a falar, o que ele tá falando? Era um vídeo. Muito bom. Não, é porque tinha um vídeo aqui que eu não sei porque eu devo, deve ter atualizado lá. E o cara começou a falar: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Ramon. Eu falei: Quem é Ramon, gente? Ah, é uma apresentação de trabalho que eu estava assistindo mais cedo. Muito bem, já pausei o Ramon, deixa o Ramon lá. Pois bem, turma, então essas estratégias, minha gente, não se faz da noite por dia, tá? Não faz, por quê? Porque são processos, e todo processo ele demanda da gente, né? Tempo, demora maturação e demora, né, planejamento e execução. Então não tem como a gente achar que uma estratégia de marketing vai ser criada uma noite por dia, e por isso que eu sempre faço a ressalva, né, nas aulas de marketing e tal, desconfie sempre. Você já deve ter visto aí, né, aquelas coisas de estratégia de marketing. Ah, torne-se um profissional de marketing em poucas horas, né? Você vai assistir meus vídeos, tem uns caras que vendem isso aí, né? Ah, você vai assistir meus vídeos, é muito simples. Você vai assistir meu vídeo, não é, né? Infelizmente, não é. Se fosse simples, eu nem aqui tava, né, gente? Porque eu estudei marketing a vida inteira, publicidade, marketing, comunicação. Se fosse simples, eu tava fazendo o que o cara falou lá para fazer, né? Por que eu ia estar aqui nessa luta com vocês, tentando ensinar para vocês coisas que são importantes para a gente evoluir também enquanto organização e tal. Não é simples, não tem nada simples. Na vida não tem nada simples, né? Tudo simples, né? Até tem, mas não tem nada fácil. Tudo demanda trabalho, tudo demanda estratégia, atenção, execução. Então, não tem como a gente sair achando que vamos fazer marketing é simples. Olha o tanto de coisa que eu estou falando para vocês, né? Olha o tanto de coisa que a gente tem que dominar aqui. A gente tem que dominar preço, logística, distribuição dos produtos, dos serviços, entender a pessoa que está consumindo, perceber o que ela precisa, como que ela é, como que ela espera que esse serviço seja ofertado. Então, olha só, quanta coisa, né? Não tem como a gente imaginar que isso vai ser uma coisa feita da noite para o dia, tá? E aí, é muito importante que a gente compreenda que o marketing, quando voltado para o serviço, ele tem uma diferençazinha em relação ao que a gente empreende de marketing para produtos. Né? Então, eu falei para vocês que produto e serviço basicamente é a mesma coisa, e sim, né, para o marketing, a gente vai usar as mesmas estratégias, mas tem algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, né, quando a gente fala de marketing de serviço, e aqui, principalmente no serviço público, via de regra, a gente vai estar falando de marketing de serviço. Tá? Por que é importante separar o serviço do produto nesse sentido aqui? Só para a gente entender as características especiais que o serviço tem. Né? Então, primeira coisa, o que é o marketing de serviço? É uma área do marketing que vai se ocupar, ou seja, vai trabalhar no entorno de tudo aquilo que está relacionado à venda de serviço. Venda não necessariamente a troco de dinheiro, mas a venda, né, no sentido de oferta do serviço. No serviço público, a gente não tem ninguém indo lá e pagando por aquele serviço, mas, diretamente, mas de alguma maneira, há uma venda daquele serviço, sim, porque aquela pessoa está pagando indiretamente. Né? E outras também. E por que é importante diferenciar isso? Porque o serviço é uma atividade intangível, né? A gente não tem como tocar, cheirar, pegar o serviço. O que que fica para a gente, no fim das contas, quando a gente está acessando um serviço? São outras coisas. Então, ó, por exemplo, pegar o exemplo aqui da costelinha que a minha mãe trouxe para mim, que está aqui até agora. Ó.
Esse torresmito aqui, essa carninha aqui, eu tenho, ó, cheiro dela, tá muito bom, né? Tem o gosto dela. Eu comer, eu sei se é bom ou se não é, né? Consigo entender se é bom ou se é ruim. Eu tenho um aspecto dela, eu olho para ela, eu vejo, eu encosto, eita, tá legal, não tá legal? Então, é muito mais fácil para eu discernir se esse torresmo é um bom torresmo ou não, né? Você compra uma pizza, um hambúrguer, você tem vários elementos ali facilmente identificáveis antes de você fazer a compra, para você entender se é bom ou não é. Você vai comprar um salgado lá na lanchonete, você olhou para a cor do salgado, não tá legal já, tá tudo estranho, já não vai, né? Serviço não, você vai lá num cabeleireiro, por exemplo, ou você vai, você se contrata um provedor de internet, você não tem como saber se o serviço vai ser bem prestado para você. Você tem alguns indícios, né? Você pode olhar as opiniões, você pode perguntar para os colegas, né? Lá no salão do cabeleireiro, você dá uma olhada, você viu que o negócio é bagunçado, já é algum indício, mas pode ser que, inclusive, seja um bom serviço, apesar da desorganização, né? Então, o serviço, né, geralmente, ele, ele tem características diferentes. E aí ele pode ser a primeira coisa, né, que está atrelada àquela organização, ou seja, uma organização que oferta serviço, ou ele pode ser também algo secundário. Olha só, Petrobras, ela vende serviço, né, muitas vezes como de maneira secundária e outras como de maneira primária, né, como parte principal da sua oferta. Então, quando a Petrobras está lá, né, extraindo petróleo, ela está vendendo o serviço dela, né? Se é um campo de petróleo, que ela extrai petróleo, por exemplo, para outra companhia, ela está vendendo o serviço dela. Se a Petrobras está vendendo, refinando a gasolina e vendendo a gasolina, ela está vendendo produto. Mas o serviço continua lá, né? Então, toda organização tem serviço, tá? Seja esse serviço a primeira dos seus objetivos, daquilo que ela faz, ou seja, esse serviço, né, algo secundário, que está suportando, dando suporte, né, para aquilo que ela vende, que é o produto que ela vende, por exemplo. Mas tem lá, né? E aí a gente vai classificar, então, os serviços, né, como da seguinte maneira, que vocês estão vendo aí neste diagraminha aí. Primeiro, o serviço puro, olha só, e aí aqui vocês têm, eu coloco ó, uns desenhos para vocês entenderem mais ou menos o que nós estamos falando. Se você contrata uma pessoa, um pedreiro para sua casa, ele está te vendendo o quê? Serviço puro. Ele não te vende produto nenhum, ele te vende a força de trabalho dele, né? Isso é serviço puro, tá? Você contrata aqui um cabeleireiro, um barbeiro, é serviço puro. Ele pode até te vender outra coisa lá, mas o que você está contratando é o serviço que ele vai te prestar, né? Pode, se no salão de cabeleireiro vende outras coisas, enfim. O salão vende, não o cabeleireiro, tá? O serviço associado a bens ou a outros serviços, né? Que é uma categoria onde a gente vai ver, por exemplo, as empresas de transporte. Então aqui, ó, o nosso avião aqui representando, por exemplo, esse tipo de serviço, que é o quê? Eu tenho um serviço principal, que é o transporte, que é você ir de um lugar a outro, né? Mas ele está associado a outros serviços de bordo, como alimentação tal, ou bens, né, propriamente. Se você compra lá, na passagem de avião, você compra o despacho de bagagem, você compra alimentação também dentro do avião, hoje você tem que comprar, né? Então é associado, tá? Nós temos aquilo que a gente chama de serviços híbridos, tá? Que são que vende produto e serviço. Então aqui, ó, tá os restaurantes, os cafés, por exemplo. Por quê? Porque você compra o alimento, compra, né? Mas tão importante quanto o alimento é a maneira como você é atendido, né? Então, se você chegar lá no restaurante, pede um alimento, pede um prato de comida, o prato tem que estar gostoso, tem, mas ele tem que chegar no tempo correto, com a temperatura correta, né? Se o serviço for ruim e aí demorar a te entregar isso, a comida pode ser maravilhosa, você pode não voltar lá, né? Por quê? Porque é híbrido isso. Então, eu tenho a necessidade de um bom produto, mas tenho a necessidade também de um bom atendimento, né?
Aqui em cima não, ó, não necessariamente. Se o serviço de transporte, por exemplo, tem serviços associados ali que não são bons, serviço de bordo não é bom, mas o voo é legal, ok, e você paga barato nisso, você vai poder continuar optando por ele, né? Porque aquele serviço associado não é o principal. Nós temos os bens tangíveis, né? Ó, representado aqui por um carro, por exemplo, que é associado a um serviço. Ó, qual que é o grande pulo do gato aqui? O carro, você está comprando o carro, mas você precisa de toda uma rede de concessionária daquele carro, você precisa, né, de rede de assistência. Computador, está aqui também. Celular, está aqui também. Você compra um celular, você tem que ter assistência técnica, né? Um eletrodoméstico. Se você compra um eletrodoméstico, não tem assistência técnica. Quando dá problema, você não consegue consertar, né? Então, ele está associado a um serviço, mas o que é mais importante aqui? É o bem, tá? Tangível, não o serviço. Aqui é uma meio a meio. E aqui tem bem, às vezes, né? Mas ele não é o mais importante. O que é o mais importante? Serviço, tá? Aqui já é, né, o bem o mais importante, o serviço associado também é importante, mas o bem é mais importante. Você pode até, né, deixar de comprar um produto porque não tem assistência na sua cidade, mas isso é muito raro, né? Se você quer aquele produto, a assistência é algo que só vai ser um motivador a mais para você, mas às vezes você compra e fala, se der problema, depois eu vejo o que eu faço, né? E por fim, tem o bem tangível, né? Aí os alimentos, frutos, verduras, é bem mesmo, né? Não tem serviço atrelado ali. Você passou numa quitanda, você vai comprar pegou lá sua maçã, pagou e foi embora, né? Então, isso pode ser, inclusive, hoje feito por máquinas, né? Tem alimento vendido por máquinas e acabou. Não tem relação aqui com o serviço necessariamente, ok? E aí, quais são essas características, então, que eu falei dos serviços que são muito importantes a gente entender? Bom, a primeira delas, intangibilidade. O que é intangibilidade? É o fato do serviço não poder ser visto, não ser sentido, não ser ouvido, cheirado, provado, né? Antes de você adquirir. Por que a gente fala isso, né, gente? Aí vocês podem estar pensando, professor, mais ou menos, né? Porque eu tenho a opinião dos outros. Eu posso ver, por exemplo, na internet o que as pessoas estão falando sobre aquele serviço. Claro, você pode. Mas o que as pessoas estão falando daquele serviço não é a mesma coisa que vai acontecer quando o serviço for prestado para você. Por quê? Porque ele depende de um monte de coisas. É que a gente vai ver aqui, ó, a ideia de variabilidade. Mas, então, esse intangível é porque antes do serviço ser prestado para você, você só tem como saber como ele é, mas você não tem como tocar, ver. Ele não aconteceu ainda. Um corte de cabelo, por exemplo, você pode ver lá, né? Eu, por exemplo, não sou um corte de cabelo maravilhoso meu, fazer um penteado aqui diferente, eu posso olhar, ver, esse salão aqui do lado de casa já fez cabelo de fulano, ficou muito bonito e tal, mas na hora de fazer o meu, pode não ficar, né? Então, só vou saber quando eu acessar o serviço, tá? Isso é intangibilidade, tá? Intangível é algo que a gente... Intangível, o conceito de intangível é algo que eu não consigo tocar. Isso aqui é tangível, tá? Esse copo. Uma sensação que eu vou ter, por exemplo, assistindo um filme, é algo intangível, né? Então, quando eu vendo ali ou um teatro, uma peça de teatro, né? É intangível. Eu vou lá no teatro e eu posso rir a beça, mas eu posso ser ofendido também, né? Por aquela peça. Então, eu não sei o que é intangível, eu não consigo perceber isso antes da coisa acontecer, tá? Variabilidade, olha só, a qualidade do serviço vai depender, né, de quem está fazendo esse serviço, mas também de quando esse serviço está sendo feito, onde, como, né? Então, por que eu disse que ele é intangível? Porque muitas vezes tem outras coisas que vão fazer com que o serviço ele seja percebido de forma diferente. Olha só, às vezes o Marcelão foi lá e contratou um pintor lá para pintar a casa dele. E aí o cara foi pintar a parte de fora lá da casa dele. E aí o cara pintou e tudo, só que estava numa época de muita chuva, então foi difícil, o cara demorou muito para pintar, né? Porque chovia, ele tinha que parar. E às vezes não ficou 100%, porque a tinta na chuva ela demora às vezes mais a secar, escorre mais e tal. Marcelo não gostou, falou, Vitor, não contrata esse cara aí, ó, não pintou legal a minha casa. Eu, né, vou dar uma chance, porque eu já vi outras pessoas falarem bem, chama o cara para pintar a minha casa, num tempo de calor, tudo tranquilo, sem chuva, o cara vem, pinta e fica maravilhoso. Né? O que fez aqui a diferença? Né? A condição, né? Do tempo, o lugar,
Às vezes a casa do Marcelo era muito alta, a minha casa não era, ficou mais difícil para ele. Então, tem um monte de coisas que variam a produção daquele serviço, né? Então, pode ser que o mesmo serviço feito pela mesma pessoa seja uma porcaria para o Marcelo, seja ótima para a Aline, né? Seja péssima para mim, seja muito boa para a Sharon, né? Seja horrível para o Malone, mas tenha sido o melhor serviço da vida da Nilza. Então, a gente não vai ter como saber disso, né? Antes do serviço ser prestado. E ele também é inseparável da pessoa que o produz, ou seja, essa terceira característica, inseparabilidade. Eu não consigo, né, com o serviço, consumir ele depois dele ser prestado. Não tem como eu fazer isso, né? Ele é uma coisa que é para ser consumida enquanto ele está sendo prestado, né? Então, pensa só, o serviço que a pessoa fornece para você de internet. É um serviço, certo? Vocês estão aí com a internet. Amanhã, você vai ter internet aí, né, provavelmente. Então você pode estar pensando, não, olha lá, te peguei, Vitor. Amanhã eu vou ter internet e eu não estou consumindo ela ainda. Então, ontem eu tive. Não. Você só tem internet quando você consome, porque você não faz nada na internet se você não estiver consumindo ela. Então, é só naquele momento. Então, na hora que ela pode funcionar, tanto que a internet pode funcionar maravilhosamente para você o mês inteiro. Na hora de uma entrevista de emprego, que você for fazer online, ela não funcionou, aquele serviço para você já não valeu mais, né? Você vai criticar, você vai lamentar e tal. Então, é isso que a gente fala, né, de serviço. Um hotel, por exemplo, hotel presta serviço. Presta. Quando um hotel, ele, quando você não está dentro do quarto, né, o serviço que ele está te prestando, ele não está prestando, né? Marcelo, é isso. Para cobrar, o povo é bom, né? Na internet. Exatamente, todo mundo, né? Cobrar é bom. Agora, na hora de resolver os problemas, eles não resolvem. Então, isso aqui, essa característica da inseparabilidade, ela quer dizer respeito a isso. Então, o hotel, olha, o hotel oferece um serviço, tem 100 quartos lá, né? Então, se tem 30 quartos desocupados, esse serviço não está sendo prestado, né? O serviço daqueles quartos, ele não está sendo prestado, porque não tem gente lá acessando ele. Então, amanhã, se eu entrar num daqueles quartos ocupados, ele amanhã passará a estar ocupado. Mas a diária de hoje, acabou. Não tem como recuperar, né? Então, por isso mesmo, né, essa última característica do serviço é muito importante, que é a perecibilidade. Eu não tenho como estocar isso. Então, um hotel que não vendeu 30 quartos hoje, ele perdeu 30 diárias. Não volta atrás. Não tem como recuperar, porque ele tem 100 quartos. Se ele vendeu 100 amanhã, ele terá continuado perdendo esses 30 de hoje. Ele não tem como colocar 130 pessoas amanhã, né? Porque ele não tem 130 quartos. Se ele tivesse também, hoje ele teria perdido 60, não 30. Então, o serviço é algo perecível, que ele só ele só tem valor no momento que ele está sendo prestado. Exatamente. Né? Então, se você, por exemplo, perde 5 dias de serviço, aquilo foi perdido. Não volta mais, não tem história. Então, essas características aí são muito importantes. E é por isso, justamente, que é muito importante que a gente pense nos fatores que determinam a qualidade do serviço, para que a gente possa sempre estar atuando de modo a não ter, né, essas quatro características aí influenciando muito na prestação do serviço. Ela vai influenciar? Claro que vai, né? Mas para a gente minimizar a influência dessas características, a gente precisa levar em conta que o serviço, para ter excelência, ele precisa ser confiável. Então, como é que a gente constrói essa relação de confiabilidade? Tendo processos muito bem definidos, valores, missão, valor, valores mesmo, né? Missão, visão da empresa e valores. Esses itens tangíveis associados ao nosso serviço, eles precisam ser sempre bem cuidados. Então, se eu vou para uma repartição pública, num departamento qualquer público, eu chego lá, está tudo caindo aos pedaços, né? O que importa para mim ali, efetivamente, é o serviço, né? Então, se eu fui num pronto atendimento, numa UPA, eu estou interessado o quê? Que o médico me atenda, bem, né? Cure o meu problema, resolva o meu problema. Mas se eu chego lá, tá tudo caindo aos pedaços, a porta tá quebrada, isso já vai me causar uma má impressão, não é?
Isso vai alterar a confiabilidade daquele serviço e pode fazer com que eu, inclusive, apesar de às vezes ser bem atendido, saia dali com uma má impressão. Então, os bens, os itens tangíveis, né? A porta, a cadeira, o computador, essas coisas têm que estar, né? Que são associadas ao serviço, têm que estar num bom estado, têm que estar conservadas, né? Eu vou pular o verdinho, depois de voltar nela no final. A capacidade de resposta, que né, a maneira como eu ajo quando algo dá errado, então o serviço pode dar errado, tá? Vamos ver só, um exemplo de um cabeleireiro. Se a pessoa corta seu cabelo errado, isso é um problemão, não é? Mas a capacidade de resposta da pessoa é de corrigir o problema, de repente deixar mais tranquilo, ou fazer um outro corte ali que não era o que você queria, mas de repente, né, fica legal. Isso faz muita diferença para o serviço ser visto como um bom serviço. E a segurança, né, que você consegue ofertar junto com o seu serviço. Segurança em que sentido? De que aquele serviço vai ser prestado da maneira como ele deve. Né? Então, no setor público, isso é extremamente importante. Né? Se você chega num lugar que tem que fazer uma coisa e ele não faz, então agora a gente está vendo aí o problema gigante do INSS, né? Que a galera marca a perícia e isso não tem, a perícia não tem sido feita. Então, o INSS está ficando com uma imagem extremamente arranhada. Né? Por quê? E aí as pessoas não querem saber se tem pouco funcionário, se não tem pouco, né? Se está defasado, se não está defasado, se tinha que ter tido mais contratação. As pessoas elas querem ter a segurança de que no momento que elas precisam daquele serviço, ele vai ser prestado. Porque ele, inclusive, é vital para as pessoas que estão afastadas do trabalho. Precisam receber, né, o benefício. Então, se a gente não consegue fazer isso, a imagem fica prejudicada e aí, né, não adianta querer que a pessoa faça o discernimento de, olha, mas realmente, né, tem muito trabalho para pouco servidor, então acho que aí é um problema do governo. Não, as pessoas elas vão jogar, o problema delas é hoje com o INSS, elas precisam que o INSS funcione, é isso? Então, a segurança aí, de que o serviço vai ser prestado, e o INSS hoje não está dando conta, por exemplo, né, de oferecer segurança para o consumidor do seu serviço. E aí eu vou voltar aqui, ó, que eu deixei por último, mas que é a empatia, palavra também que a gente trabalhou em comportamento organizacional, circular, ela bem circular aqui, que é uma palavra extremamente hoje que está ficando desgastada, porque as pessoas têm usado de qualquer maneira, tá? Mas é uma palavra extremamente importante. Por quê? O que é empatia? Qual é a origem da palavra empatia? Patos, né? Vem de patos, em é dentro do latim. E patos, né, de onde vem empatia, não é pato, né? Os patos da Fies, não, da Fiesp não, viu, gente? É patos, né, do grego, significa dor, não é do latim, não. Falei do latim, mentira, é do grego. Tá? Em, que é dentro, e patos, que é dor. É você estar dentro da dor de alguém. Ou seja, você entender o problema daquela pessoa, não com a sua cabecinha bonitinha, né? Mas com a cabeça daquela pessoa. Né? Então, não é que eu, como homem, por exemplo, vou julgar um problema de uma mãe sem tentar me colocar no lugar daquela mãe. Eu consigo fazer isso? Me colocar no lugar dela? Claro que não, né, gente? Porque eu não sou mãe, nunca vou ser. Mas eu consigo ter empatia e fazer um movimento de ir lá pro lado dela e olhar o mundo de uma forma parecida com aquela olha. Né? E só isso vai me fazer ter a dimensão do problema que ela está passando. Tá? Que se eu faço, né, a análise do problema, o diagnóstico, só com a minha cabeça, a partir dos meus problemas, eu nunca vou entender a necessidade daquela mãe. Então, no setor público, a gente precisa ter muita empatia. Para prestar serviço como um todo, a gente precisa ter empatia. Mas no serviço público, mais ainda. Por quê? Porque quando uma pessoa vai procurar um serviço público, né, às vezes ela está desesperada. Então, olha só, o pessoal lá no INSS, a pessoa chega ali e ela está desesperada, porque ela precisa daquele dinheiro para pagar as contas dela. E às vezes ela está numa situação já, assim, de extrema necessidade, extrema vulnerabilidade. Então eu preciso tentar me colocar no lugar dela para fazer com que isso, né, que esse serviço prestado seja com o máximo de excelência possível, né, gente? Então, por isso, trabalhar uma ideia de marketing de serviço
acaba sendo muito importante, primeiro, para a gente diferenciar, né, de outras coisas, se diferenciar de outros serviços. Então, o consumidor ele pode, no setor privado, por exemplo, decidir por outros tipos de serviço, por preço, comodidade, ou até mesmo por proximidade. Está perto da casa dele, ele vai lá e faz. Né? E no serviço público, essa diferenciação aqui, ó, ela vai se dar sobretudo. Cadê a minha? Essa diferenciação vai se dar sobretudo quando a pessoa passa a compreender e defender a necessidade daquele serviço público para a sociedade. Então, se você tem hoje uma ideia, por exemplo, de privatização do SUS, é a diferenciação do SUS em relação a outras opções que esse cidadão tem, é que vai fazer com que as pessoas defendam e briguem pelo SUS. Né? É importante para o serviço público também. Fidelização, olha só, né? Num serviço privado, né, é o que vai garantir que a pessoa volte e consuma aquele serviço várias vezes. No setor público, é importante também em muitos lugares. No SUS, de novo, olha só, para a questão de vacinas. Eu preciso que a pessoa se convença, né, de que ela precisa estar sempre vindo se vacinar. Eu preciso que a pessoa também ela faça seus exames periódicos, né, mantenha a sua saúde em dia para que a gente minimize os problemas que ela possa vir sentir. Como é que eu vou fazer para ela fidelizar ela dentro de um posto de saúde, fazer com que ela volte, que ela consulte, atendendo bem, né? Se eu consigo fazer prover aquela roda que eu acabei de mostrar para vocês, tudo aquilo ali, eu tenho mais chance dela voltar, dela fidelizar e estar sempre voltando no posto de saúde para fazer o que ela tem que fazer, né? E consolidação, olha só, que é o reconhecimento do serviço como algo, que é importante e que, em algum momento, no sentido privado, por exemplo, pode fazer com que eu precise diminuir, que eu possa diminuir meu esforço de marketing e comunicação. Hoje, ó, a Coca-Cola é um bom exemplo disso, né? Se a Coca-Cola passar 3 anos sem fazer publicidade, vocês acham que ela perde o primeiro lugar de vendas de cola? Eu acho que muito provavelmente não, né? Vocês acham que ela perde? Se ela passar 3, 4 anos sem fazer propaganda nenhuma, acho que ninguém vai deixar de conhecer a Coca-Cola, ninguém vai deixar de saber que a Coca-Cola é a líder de mercado, ninguém vai deixar de reconhecer ela como uma marca de excelência, né? E no serviço público, né? É uma consolidação da importância daquele serviço, setor, departamento, de uma tal forma que em algum momento a defesa da população por aquilo seja automática, você não precisa nem questionar, né? Hoje você vai ver, estão falando em privatização da Petrobras. Se a Petrobras tivesse essa imagem consolidada, ninguém nem falaria disso, né? Porque falar disso as pessoas já iam começar a brigar, né? E isso ia dar problema. Você vê, ó, que o Congresso lançou aí uma essa proposta, né, de mensalidades nas universidades públicas, né, de pagamento, proposta muito sem pé nem cabeça. Eu li a proposta e é do Kim Kataguiri. Ele usa uns argumentos muito loucos para defender. Inclusive, um dos argumentos que ele usa é a experiência da Unital, que é a universidade que tem esse projeto municipal lá em Taubaté. E a Unital, hoje, ela tem 60% dos seus rendimentos comprometidos com dívidas que os estudantes têm de mensalidade. Então, ou seja, péssimo exemplo, né? O cara usou um exemplo péssimo para poder justificar um projeto para o país inteiro. Então, assim, olha, lá em Taubaté eles fizeram, deu super errado, e aí a gente acha que tem que fazer no Brasil todo. Então, assim, claro, gente, que eu acho que pode se discutir a cobrança de mensalidade em universidade pública. Eu não acho que seja uma discussão que não tenha que acontecer, não, tá? Apesar de eu ser contra, em todos os níveis, eu sou contra em todos os níveis, graduação, pós, enfim, sou contra, mas eu acho que a discussão tem que acontecer, mas não nesses termos, né? E não dessa forma. Faz um projeto, vamos votar isso aqui, vamos embora. Não, tem que ter consulta à comunidade. As universidades têm que participar disso, então, as universidades, institutos, né? Todos nós temos que participar. Então tem que ser democrático, como tudo deveria ser, ou como as decisões mais importantes deveriam ser, tá? E aí,
Esse projeto, por exemplo, ele entrou na pauta, né, da Comissão de Justiça, foi aprovado. Quando foi para o Congresso, vocês viram ontem, ele foi travado lá e o pessoal fez um acordo entre oposição e situação para o projeto ir para consulta pública e tal, amornaram para por quê? Porque a sociedade, em grande parte da sociedade, foi contra o projeto, as pessoas foram para cima e tal, e o Congresso recuou. Por que elas foram para cima? Porque há uma consolidação mínima, pelo menos, da imagem das universidades, apesar de toda a campanha difamatória que tem sido feita contra as instituições de educação no Brasil nos últimos tempos. Mas mesmo assim a população não caiu nessa, né? Então, essa consolidação é muito importante para a manutenção de alguns serviços públicos também. Ok? Como a gente já passou aí uns 10 minutinhos quase, né, do horário combinado, amanhã eu mostro como aplicar o marketing de serviço, algumas coisas bobas, mas importantes para a gente lembrar, e a gente entra aí, efetivamente, nas cinco, hoje já são 5 fases do marketing, segundo o Philip Kotler. Eu vou falar do marketing 1.0, 2, 4, 5.0, 3 também. Vou falar de todas essas fases do marketing para a gente ver a diferença, e aí a gente vai entender como hoje o marketing tem sido praticado, sempre fazendo essa ponte com o marketing para a administração pública, para serviços públicos, para vocês compreenderem no que isso, né, nos altera. Pois é, só 5 no final, mas estava até um quadro bom. Mas assim, eu entendo também, né, gente, que o pessoal está muito cansado desse modelo remoto, né? Eu estou voltando em breve, então assim, essa aula vai ter acabado, mas eu vou combinar alguma coisa para a gente se conhecer. Vou lá ver vocês, obviamente, e vamos fazer alguns cursos aí, algumas coisas para a gente se conhecer. Eu acho que presencialmente vai ser muito mais legal, acho que tem mais coisas que podem ser feitas, né? E o pessoal também tem andado meio cansado, eu acho, né?